Autobiografia de um Yogi com Paramahansa Yogananda. Então, vamos continuar o capítulo Os Anos no Eremitério do Meu Mestre. A intuição divina, porém, é dolorosa para os ouvidos mundanos. Por essa razão, o mestre não era popular com discípulos superficiais. Os mais sábios, sempre em minoria, tinham profunda reverência por ele. Ouso até mesmo dizer que se suas palavras não fossem tão francas e críticas, Sri Yukteswar seria o guru mais procurado da Índia. Sou rigoroso com aqueles que me procuram para receber treinamento, admitiu-me ele. Esse é o meu modo de ser, é tudo ou nada, nunca faço concessões. Você, porém, será muito mais amável com seus discípulos. Esta é a sua natureza. Procuro purificar usando o fogo da austeridade, que cauteriza melhor do que a tolerância usual. Um tratamento mais brando e amoroso também possui efeito transformador, com a condição de serem usados com sabedoria. Tanto os métodos rigorosos quanto os métodos benevolentes são igualmente eficazes. Você visitará países estrangeiros, nos quais ataques diretos ao ego não são apreciados. Um mestre não poderia difundir a mensagem da Índia no Ocidente sem estar munido de uma grande dose de adaptação, paciência e tolerância. Recuso-me a revelar o quanto de verdade vim a descobrir nas palavras do mestre. Embora o discurso franco de Sri Yukteswar não lhe tenha granjeado muitos seguidores durante sua estada na Terra, nos dias atuais, seu espírito vivo se manifesta no mundo inteiro pelos estudantes sinceros de Kriya Yoga e outros ensinamentos transmitidos por ele. O poder que ele exerce sobre as almas dos homens, nem mesmo Alexandre o Grande jamais sonhou possuir sobre a face da terra. Um dia meu pai foi fazer uma visita de cortesia a Sri Yukteswar. Muito provavelmente esperava ouvir alguns elogios a meu respeito. Para sua consternação, porém, recebeu um longo relato das minhas imperfeições. O mestre tinha hábito de enumerar, com ar solene e grave, pequenas falhas, por mais insignificantes que fossem. Diante disso, meu pai apressou-se a vir falar comigo. Pelos comentários do seu guru, achei que você fracassara inteiramente. Meu pai não sabia se ria ou se chorava. Naquela ocasião, entretanto, o único motivo que Sri Yukteswar tinha para ficar descontente comigo era que, apesar dos seus amáveis conselhos, eu tentava convencer um determinado homem a seguir o caminho espiritual. Indignado, não perdi tempo em procurar meu guru. Ele me recebeu cabisbaixo como se estivesse com a consciência pesada. Foi a única vez que vi o leão divino submisso diante de mim. Saboreei aquele momento até o último segundo. Por que o senhor me avaliou de maneira tão impiedosa para meu perplexo pai? Foi justo isso? Não tornarei a fazê-lo. O tom de voz do mestre era de quem pedir desculpas. Fiquei instantaneamente desarmado. Com que rapidez aquele homem extraordinário admitia sua falta. Apesar de jamais ter perturbado outra vez a paz de espírito do meu pai, o mestre continuou implacável, a me esquadrinhar sempre que lhe aprovesse. Com frequência, os discípulos mais recentes de Sri Yukteswar juntavam-se a ele para criticar exaustivamente os outros. Consideravam-se tão sábios como o guru, modelos impecáveis de discernimento. Aquele que ataca, porém, não deve abaixar a sua guarda. Os mesmos discípulos que criticavam fugiam precipitadamente antes que o mestre lançava sobre eles, publicamente, algumas setas da sua aljava analítica. As fraquezas interiores são tão sensíveis que se insurgem ao menor toque de censura. Como partes doentes do corpo, contraem-se mesmo se forem tocadas com delicadeza. Era este o comentário abstraído de Sri Yukteswar a respeito dos fujões. Há discípulos que procuram o guru com uma imagem preconcebida. Tais estudantes muitas vezes reclamavam que não conseguiam entender Sri Yukteswar. Vocês também não compreendem Deus, retruquei eu, certa ocasião. Quando conseguirem entender claramente um santo, vocês também serão santos. Entre os trilhões de mistérios que palpitam a cada segundo em algo inexplicável como o ar, quem pode ousar pedir que a insondável natureza de um mestre seja apreendida inteiramente? Estudantes vinham e geralmente partiam. Aqueles que ansiavam por um caminho de melíflua benevolência e confortável aquiescência não o encontravam no eremitério.
O mestre oferecia abrigo e orientação por toda a eternidade, mas muitos discípulos mesquinhos exigiam um lenitivo para seus egos. Iam embora preferindo sofrer as humilhações que a vida impõe, à humildade. O brilho fulgurante que o mestre irradiava, a penetrante luz solar de sua sabedoria eram fortes demais para a doença espiritual deles. Procuravam mestres de estrutura inferior e, sob a sombra das adulações, dormiam o sono instável da ignorância. Durante meus primeiros meses como mestre, sentira muito medo das suas reprimendas. Logo percebi, porém, que elas eram reservadas apenas para os discípulos que tinham solicitado que ele as dissecasse verbalmente. Se algum discípulo protestasse, importunado com isso, Sri Yukteswar permanecia em silêncio sem se ofender. Suas palavras, que tinham imparcialidade da sabedoria, eram desprovidas de ira. O insight do mestre não se destinava aos ouvidos despreparados dos visitantes ocasionais. Raramente ele tecia comentários sobre os defeitos dessas pessoas, mesmo que fossem flagrantes. Sri Yukteswar, contudo, sentia-se responsável pelos estudantes que buscavam sua orientação. É muito corajoso o guru que assume a tarefa de burilar o minério bruto representado pela humanidade permeada de ego. As raízes da coragem de um santo encontram-se na compaixão que sentem pelos cegos que pisam em falso neste mundo. Quando deixei de lado meu ressentimento interior, percebi uma sensível diminuição nas reprimendas. De forma bastante sutil, o mestre tornou-se mais brando e compassivo comigo. Com o tempo, derrubei todas as barreiras racionais e as restrições subconscientes atrás das quais a personalidade humana geralmente se protege. Ele coloca aqui uma nota do que é isso. As racionalizações subconscientes guiadas da mente são inteiramente diferentes da infalível orientação da verdade, que nasce da supraconsciência. Liderados por cientistas franceses da Sorbonne, pensadores ocidentais estão começando a investigar a possibilidade da percepção divina por parte do homem. Durante os últimos 20 anos, estudantes de psicologia, influenciados por Freud, dedicaram todo o seu tempo na busca dos treinos subconscientes, comentou o Rabi Israel H. Levinthal em 1929. É verdade que o subconsciente releva muito do mistério que pode explicar as ações humanas, mas não todas as ações. Ele pode explicar o anormal, mas não os efeitos que estão acima do normal. Os últimos avanços da psicologia, patrocinados pelas escolas francesas, descobriram uma nova região do homem, que eles chamam de supraconsciente, em contraste com o subconsciente, que representa as correntes submersas da nossa natureza. Esse supraconsciente revela as alturas que nossa natureza pode atingir. A personalidade do homem é tripla e não dupla. Nosso ser consciente é subconsciente e subconsciente é coroado pelo supraconsciente. Há muitos anos, o fisiologista inglês F.W.H. Myers sugeriu que, escondido no âmago de nosso ser, há um monte de lixo bem como um tesouro, em contraste com a psicologia que centraliza suas pesquisas no subconsciente. Essa nova psicologia do supraconsciente focaliza sua atenção sobre esse tesouro, a região que, sozinha, pode explicar os grandes feitos do homem altruístico e heróicos. Voltando, então, a recompensa foi viver em plena harmonia com meu guru. Descobri, então, que ele era confiável, atencioso e, apesar de reservado, muito amoroso. No entanto, em virtude do seu caráter reservado, não costumava nos presentear com palavras afetuosas. Meu temperamento é de natureza mais devocional. No início foi desconcertante perceber que meu guru, saturado de Janana, acho que é Janana, mas aparentemente desprovido de Bhakti. O que é Bhakti? Janana é sabedoria e Bhakti, devoção, dois dos principais caminhos para Deus. Então ele era Janana, mas aparentemente desprovido de Bhakti, só que ele tinha, né? Só se expressava pela fria matemática espiritual. Mas quando me adaptei à sua natureza, percebi que a devoção que sentia por Deus aumentara, em vez de diminuir. Um mestre que realizou o self é plenamente capaz de guiar os discípulos diversos a partir das suas tendências naturais. Meu relacionamento com Sri Yukteswar, de certo modo,
inarticulado, era apesar disso cheio de eloquência. Muitas vezes eu identificava sua silenciosa assinatura nos seus pensamentos, o que tornava as palavras desnecessárias. Sentado em silêncio diante dele, sentia suas dádivas derramando-se serenamente sobre meu ser. Durante as férias de verão do primeiro ano de faculdade, Sri Yukteswar demonstrou de maneira notável a imparcialidade do seu senso de justiça. Acolhera com prazer a oportunidade de passar meses ininterruptos em Serampore com meu guru. Você pode ficar encarregado do eremitério. O mestre ficou contente com o entusiasmo que demonstrei ao chegar. Suas atribuições serão receber as visitantes e supervisionar o trabalho dos outros discípulos. 15 dias mais tarde, Kumar, um jovem de uma aldeia de Bengala Oriental, foi aceito para receber treinamento no eremitério. Visivelmente inteligente, logo granjeou a afeição de Sri Yukteswar. Por alguma razão insondável, o mestre se mostrava muito tolerante com o novo residente. Mukunda, deixe que Kumar assuma os deveres. Empregue seu tempo varrendo e cozinhando. O mestre deu essas instruções um mês depois do rapaz ter chegado. Promovido ao papel de líder, Kumar passou a exercer uma mesquinha tirania doméstica. Em silencioso motim, os outros discípulos continuaram a procurar-me para receber a orientação diária. 3 semanas mais tarde, Kumar queixou seu guru. Ouvi a conversa de um aposento adjacente. Mukunda é insuportável. O senhor me fez supervisor, mas os outros o procuram e obedecem. Foi precisamente por isso que eu o mandei para a cozinha e você para a sala de visitas. O tom seco do Yukteswar era algo novo para Kumar. Dessa maneira, teve a oportunidade de perceber que o valor de um líder está em servir, não em dominar. Você desejava o cargo de Mukunda, mas não conseguiu mantê-lo por merecimento. Volte agora ao seu trabalho anterior como ajudante de cozinheiro. Depois dessa humilhante lição, o mestre voltou a ter com Kumar a mesma atitude de inexplicável benevolência. Quem pode decifrar os mistérios da afinidade? Nosso guru descobriu que Kumar, uma fonte de encantos que não fluía dos outros discípulos. O novo rapaz era obviamente o favorito de Sri Yukteswar, mas isso não me afligia. Até mesmo os mestres têm suas idiosincrasias, o que confere à vida uma rica complexidade. Não tenho a propensão de me deixar afetar por pequenas coisas. O benefício que eu buscava obter de Sri Yukteswar era algo bem mais difícil do que receber elogios. Certo dia, sem justificativa, Kumar falou muito mal comigo. Fiquei profundamente magoado. Você tem uma opinião tão elevada a respeito de si mesmo que qualquer dia vai explodir, disse-lhe eu, acrescentando uma advertência cuja verdade pressentia intuitivamente. Se você não se emendar, algum dia será convidado a deixar o ashram. Com um sorriso sarcástico, Kumar repetiu o comentário que eu havia feito para o nosso guru, que acabara de entrar no recinto. Esperando receber uma repreensão em regra, retirei-me cabisbaixo para um canto. Talvez Mukunda tenha razão. A resposta que o mestre deu ao rapaz foi dita com inusitada frieza e escapei de levar uma reprimenda. Um ano mais tarde, Kumar foi visitar a casa onde passara a infância, ignorando a silenciosa desaprovação de Sri Yukteswar, que nunca controlava os movimentos dos discípulos de maneira autoritária. Ao regressar a Serampore, poucos meses depois, uma mudança desagradável ocorrera com o rapaz. O majestoso Kumar, de rosto radiante e sereno, não existia mais. De pé, diante de nós, havia apenas um aldeão comum, que recentemente adquirira diversos hábitos prejudiciais. Com o coração partido, o mestre me chamou e explicou que o rapaz não tinha mais condições de seguir a vida monástica do eremitério. A gente vai deixar aqui para cenas dos próximos capítulos.